Em primeiro lugar, é necessário ressaltar uma grande verdade. Evolucionismo não é ciência. Para dizer a verdade, é errado até mesmo chamar o evolucionismo de teoria comprovada. Nos meios científicos, ele nem mesmo pode ser considerado teoria. Em segundo lugar, você sabia que um bom número dos grandes cientistas eram e são cristãos? Vou citar apenas alguns dos mais conhecidos. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, Wernher von Braun e, como eu disse, há muitos outros. Veja só o que Einstein dizia, a frase é dele: a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Cada vez mais e mais cientistas, ao estudar o macro-universo e o micro-universo, a biologia, a perfeição do olho, da anatomia de um pássaro, acabam se convencendo de que estruturas tão fantásticas não poderiam ser produto do acaso. Repare, por exemplo, como os grupos vivos terrestres são muito diferentes uns dos outros. Vimos que os evolucionistas afirmam que os pássaros evoluíram dos répteis. Mas analise os fatos comigo e veja como seria impossível um pássaro evoluir de um réptil. Os répteis têm sangue frio, enquanto os pássaros têm sangue quente. Os corpos dos pássaros são cobertos de penas, e penas são estruturas muito complexas, enquanto que os corpos dos répteis são cobertos por escamas. Os pássaros têm um sistema pulmonar diferente de qualquer outro animal terrestre. Como também explicar as características aerodinâmicas das asas dos pássaros? Você acha que o evolucionismo explica? Logicamente que não. É impossível que asas tenham se desenvolvido gradualmente com o passar do tempo, porque uma asa não completamente desenvolvida não seria uma vantagem, mas uma desvantagem fatal. Ou seja, esses animais estariam mortos. Os evolucionistas também afirmam que alguns répteis se transformaram em mamíferos. Porém, esses dois grupos são muito diferentes entre si. Répteis põem ovos, enquanto que os mamíferos dão à luz aos seus filhotes. Os répteis possuem escamas, enquanto que os mamíferos têm pele. E de onde veio o mecanismo de lactação dos mamíferos? Isto o evolucionismo também nunca pôde explicar. Como a realidade se tornou muito difícil para explicar o evolucionismo, os evolucionistas focaram os seus canhões para outro lado. Para eles, a solução foi dizer que o homem evoluiu de espécies parecidas com macacos. Vou explicar melhor. Você já sabe que não existem fósseis de animais que foram meio réptil, meio peixe, e nem de animais que foram meio réptil, meio mamíferos. Então, já que não há fósseis assim entre os animais, os evolucionistas começaram a reunir ossadas de diferentes tipos de macacos e intercalar entre as ossadas humanas que eles achavam. Sendo que até hoje já viveram 6.500 diferentes espécies de símios e que a maioria já é extinta, os crânios desses símios extintos se tornaram uma grande fonte para a imaginação fértil dos evolucionistas. Assim, pegam crânios de símios extintos, misturam com crânios de raças humanas extintas, colocam em disposição do menor para o maior e formam o cenário da dita evolução. Aí fazem da mesma maneira como fizeram com o selacanto. Começam a imaginar e desenhar as diferentes fases da evolução na qual acreditam. Em 1934, um paleontologista chamado Raymond Dart encontrou pela primeira vez uma espécie extinta de símio ou macaco, chamada Australopithecus. A partir daí, os evolucionistas começaram a dizer que essa espécie de macaco é parecida com o homem. Só que os evolucionistas se deparam com problemas enormes quando os cientistas comparam esqueletos de Australopithecus a de chimpanzés, pois é inegável que não existe qualquer diferença importante entre eles.
Ou seja, ele era todinho chimpanzé. E agora? Bem, diante disto, os evolucionistas levantaram então a hipótese de que o australopiteco caminhava ereto, ou seja, em seus 2 pés, diferentemente dos outros símios. Contudo, quando 2 anatomistas mundialmente renomados, Lord Solly Zuckerman e o professor Charles Oxnard, examinaram o Australopithecus, negaram totalmente esta afirmação, provando que era anatomicamente impossível que com aquela ossada animal em questão tivesse condições de andar ereto. A verdade é clara. O Australopithecus, tido como ancestral do homem pelos evolucionistas, é apenas uma espécie extinta de símios, de macaco. Existe também uma outra maneira de deturpação da verdade. Ou seja, além de tomar esqueletos de espécies extintas de macacos e nomeá-los como se fossem de homens que viveram há milhões de anos, pegam por outro lado esqueletos de raças extintas de seres humanos. Raças essas que tinham características um pouco diferentes da maioria de nós e dizem que eram de fases intermediárias dessa suposta evolução do homem. Fazem inclusive classificações imaginárias dessas outras categorias de esqueletos, que na verdade pertenciam a raças humanas extintas, inventando para elas nome como Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens arcaico. Aí você pode estar se perguntando, mas como ele pode afirmar com tanta segurança que são raças extintas de seres humanos? É fácil. A ciência sempre está a favor da Bíblia. Primeiro, quando esses fósseis são examinados, é visto que seus esqueletos são essencialmente iguais ao das pessoas que vivem hoje. Segundo, as únicas coisas diferentes são umas poucas diferenças estruturais em seus crânios, mas diferenças dessa natureza podem ser vistas em diferentes raças humanas que vivem ainda hoje na Terra. Terceiro, até famosos evolucionistas e paleontologistas, como um deles, respeitado evolucionista, paleontologista, Richard Leakey, admitem que a diferença entre os crânios, classificados como Homo erectus, e os crânios dos homens modernos é apenas racial. Olha o que ele diz. Essas diferenças provavelmente são menos pronunciadas do que as que vemos hoje entre as atuais raças humanas. Diante de todos esses fatos científicos, a única defesa para os evolucionistas é fazerem muita propaganda. E como fazem? Pense bem, quantas vezes na sua vida você já assistiu a um programa na televisão que apresentasse tantos argumentos em favor do criacionismo como esse, como está escrito? Ao contrário disso, a crença na evolução humana é imposta ao público por meio de desenhos imaginários que aparecem em publicações evolucionistas. Nesses desenhos, espécies com aparência simiesca de macacos aparecem em atividades próprias a atividades de seres humanos. Deste modo, é passada a impressão de que essas formas de transição meio homens, meio macacos, realmente viveram no passado. Porém, tudo isso é puro engano. Eu sei que algumas vezes, quando você viu essas reconstituições computadorizadas, você se perguntou, mas será que a ciência evoluiu tanto a ponto de, a partir apenas de ossos, de esqueletos, conseguir reconstruir músculos, lábios, pele, nariz, orelhas e até cabelos? E se você já se perguntou isso, saiba a resposta. O cabelo, a pele, o nariz, as orelhas, os lábios e outras características faciais de um ser vivo não podem ser determinadas a partir dos seus restos ósseos, do seu esqueleto. Os evolucionistas modelam os músculos que não deixam vestígio algum nos fósseis. Modelam para favorecer aos propósitos das suas teorias e produzirem reconstruções imaginárias para apresentá-los em congressos.
Ernest Rutten, da Universidade Harvard, declara enfaticamente que esses desenhos não têm valor científico nenhum. Logicamente, a grande maioria, a maioria esmagadora dos evolucionistas é de gente sincera, gente que busca a resposta na ciência para suas perguntas interiores. Mas, infelizmente, como em toda parte, há também alguns evolucionistas sem escrúpulos, que se envolvem não apenas com desenhos e modelos enganosos, mas que algumas vezes cometem fraudes terríveis, que poderiam ser classificadas até como crime de falsificação. Você gostaria de conhecer duas dessas fraudes produzidas por evolucionistas sem escrúpulos, que forjaram provas falsas apenas com a vontade de conseguirem fama e glória? A primeira e mais famosa dessas fraudes é o fóssil de Piltdown, apresentado na Inglaterra ainda em 1912 por um evolucionista chamado Charles Dawson. Esse fóssil foi apresentado como a forma de transição mais importante entre o macaco e o homem e foi exibido em museus por mais de 30 anos. Dá para imaginar? Durante mais de 30 anos, quantas pessoas foram enganadas, pensando que tinham uma evidência de um elo perdido e de que não existe mesmo um Criador. Então, e só então, após 30 anos, peritos reexaminaram o fóssil no ano de 1949 e descobriram que ele era uma fraude produzida. Produziram a fraude juntando uma mandíbula de orangotango a restos de um crânio humano. Foi uma vergonha, um tremendo fiasco. Mas como eu disse que apresentaria duas fraudes de evolucionistas, aí vai a segunda. Essa segunda fraude evolucionista foi o homem de Nebraska. Imagine que em 1922 foi encontrado um dente fóssil. Aí, a partir desse dente, fizeram desenhos imaginários, reconstituíram, segundo a sua imaginação, como era este homem, que, segundo eles, pertencia a uma fase de transição da suposta evolução do homem. Nessa época, os evolucionistas não se esqueceram de dar a ele até um nome latino. Ele foi o Hesperopithecus Harold Cook. Tudo a partir de um dente fóssil encontrado e que havia sido a fonte de inspiração para o tal homem de Nebraska. Foi o maior vexame quando aconteceu que estudos acurados do dente revelaram que, na verdade, ele pertencia a um porco selvagem. Muitos outros crânios fósseis foram apresentados como grande evidência a favor da evolução, mas foram fracassando um a um. Veja só, o homem de Neandertal, apresentado como evidência em 1856, foi retirado logo em 1960. O homem de Piltdown, apresentado como evidência em 1912, foi retirado em 1953. O Zinjantropo é apresentado como evidência em 1959 e retirado em 1960. O Ramapiteco, apresentado como evidência em 1964, foi logo retirado em 1979. E mesmo assim, estes crânios ainda são muitas vezes maldosamente apresentados para o público através da mídia em alguns livros, textos evolucionistas, como se fossem fatos científicos. Como você vê, nós todos temos muitos motivos para duvidar de tudo isso que é apresentado com alarde pela mídia, como sendo evidência científica da evolução. E o que acontece é que, por nós não termos tanto acesso à informação e à realidade, uma grande parte da sociedade, em muitos países, pensa que a evolução é um fato comprovado.